Então, mas a gente ama a palavra de Deus, né? Então, tudo que a gente vai falar, a gente vai falar com base na Bíblia, né? Quero também deixar claro que a gente, pelo menos eu, da minha parte, a gente não fez estudos profundos, a gente está aqui falando que o Espírito Santo vai nos conduzir, né? Eu acredito, né, na ação do Espírito Santo, como o próprio Jesus disse, que quando ele viesse, né, ele nos guiaria em toda a verdade. Então, o que nós vamos falar aqui é uma verdade que está na palavra de Deus. Por quê? Porque nós não temos formação teológica, nós não temos estudos, né, somos PhDs, não temos doutorado, nós somos apenas servos do Senhor Jesus. E estamos aqui baseados no que a Bíblia nos fornece. Quem quer sabedoria, peça a Deus. Então, nós vamos falar daqui da sabedoria que vem de Deus, né? E quem vai falar é a Bíblia, né? E os argumentos, com certeza, o Espírito Santo nos ajudará, né, a gente a argumentar e, através da simplicidade das nossas palavras, os corações das pessoas com certeza serão atingidos pelo poder e a ação do Espírito de Deus. Glória a Deus. Quem está conectado aqui é o nosso querido Iudásio Oliveira, de Iapé Horizonte. Um abraço, irmão Iudásio. Pastor Jonas também está conectado conosco. Carlos Barros, nosso querido Carlos Barros, lá do Custódio, pastor Messias, conectado com a gente. Nosso irmão Carlos, né? É, manda querido... paz do Senhor pro irmão Carlos, irmã Toinha, né? O presbítero Valdeci, todos os irmãos aí do Custódio, né? O pastor Epson, né? Sua esposa. Isso. Todos os irmãos, a gente teve agora dia 25 lá no culto, né, abençoado lá no Custódio, foi uma benção. Fiquei sabendo. Né, onde o pastor Jonas que trouxe a mensagem também abençoada, né? Então foi uma benção, viu? Né? Júlio César, nosso querido irmão Júlio, ali da Iapé Horizonte, tem colaborado com a gente aqui nessa empreitada, nessa jornada. Abraço, meu querido irmão Júlio César, Iapé Horizonte. Lourdes Lemos, conectado com a gente. Nossa irmã Lourdes Lemos, aqui conectado conosco para o nosso podcast. Fala aí, crente. Um abraço todo especial. Pastor Jonas diz: Pastor Messias é uma benção. É ensino muito bom. É isso aí, Pastor Messias é benção de Deus. Rocilda Luna também acabou de chegar aqui conosco. Ela manda a paz do Senhor para o Pastor Messias. Aurélia Carvalho, nossa irmã Aurélia, quem está no comando aqui, eu creio que seja o nosso querido Diácono Márcio, lá da Iapé Mangabeira, conectado com a gente, nosso querido Diácono Márcio, bênção de Deus. Amém. Então, meus amados irmãos, o papo com o pastor Messias nessa tarde nós vamos falar sobre esse tema. Hoje mesmo estarás comigo. Jesus fala isso pro ladrão. Mas, pastor Messias, o ladrão da cruz foi para o paraíso após a sua morte, pastor Messias? O que o senhor fala sobre isso? É isso que a gente tem que ver o que a Bíblia vai falar, né? Vamos lá, foi então. O ladrão da cruz para o paraíso após sua morte? Né? É a curiosidade, porque muitos dizem que foi, alguns dizem que não foi, mas vamos ver o que a Bíblia diz, né, pastor Messias? Para a gente começar, né, para a gente entender isso aí, é exatamente isso. Será que o ladrão da cruz ele foi para o paraíso, né, após sua morte? Primeiro, o que é o paraíso? Então, né, que é o paraíso? Para os imortalistas, o paraíso é uma espécie de lugar intermediário entre a morte e a ressurreição, ou a segunda vinda de Cristo, aonde os crentes mortos, os crentes salvos, eles irão esperar a segunda vinda de Cristo, né? Então, se a gente for ver de um modo geral, né, se acredita, né, que o paraíso é esse lugar intermediário aonde estarão todas as almas de pessoas salvas, de pessoas que morreram em Cristo, que elas estarão lá esperando a segunda vinda de Cristo para ressuscitar.
Agora, esse ano mesmo eu estive no velório de uma prima minha, lá em Córrego, e no culto fúnebre o pastor, elas fazem parte de uma igreja, eu não vou dar nome aqui por uma questão, né, ética, de respeito, né, que a gente tem por todos os irmãos, né, e no culto fúnebre o pastor, ele pediu que todos da família se ficassem de pé, e todos ficamos de pé, e o pastor começou a falar, e as suas palavras foi essa: quero dizer para todos vocês da família que a nossa irmã, né, o nome dela era Tereza, né, a nossa irmã Terezinha, que era o nome que ela era conhecida, nossa irmã Terezinha, o corpo dela está aqui, palavras do pastor, o corpo dela está aqui, mas a alma dela, imediatamente à sua morte, foi para o paraíso, e lá está com todos os outros crentes salvos que morreram, esperando a segunda vinda de Jesus para ressuscitar e receber os seus corpos e subirem para o céu. E agora? E eu fiquei pensando, e ele fez até uma explicação. Ele disse assim: e eu quero explicar para os demais que o paraíso é uma espécie de sala, né? Uma espécie de sala, né? Que as almas dos crentes estarão esperando a vinda de Cristo. Então, para esse conceito doutrinário, para essa crença, né, o paraíso é esse lugar intermediário, não é uma espécie de purgatório, porque as pessoas não precisam, quem está lá não precisa purgar pecado, mas se purificar, mas é um tipo de purgatório mais sofisticado, né? Mais avançado. Mais avançado do que o purgatório, né? Normal. Aonde está lá as pessoas, as almas. Esse conceito, diácono, é assim, eu acho muito fraco, ele não tem base bíblica. Primeiro, se nós pegarmos o conceito de alma, né? O que é alma? O que é o ser humano, né? Então nós temos que primeiro ver isso, né? O ser humano, nós temos uma alma imortal que ao morrer, né? Essa alma, ela sobrevive à morte do corpo e permanece viva, e que vai para esse lugar chamado paraíso, esperar a ressurreição, né, dos seus corpos em consequência da segunda vinda de Cristo. É uma pergunta que se tem que fazer, né? Será que nós temos uma alma? O que é que a Bíblia fala a esse respeito? O que é que a Bíblia nos fornece a respeito de nós? O que é que nós somos, né? Se nós pegarmos a Bíblia de acordo com a Bíblia, nós temos que voltar lá para a criação. O que é que diz Gênesis, capítulo 2 e o versículo de número 7? Né? O capítulo 2 de Gênesis e o versículo de número 7. O que é que a Bíblia nos diz? Qual é a nossa formação? Né? De que nós fomos formados? O versículo 7 diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. No hebraico é nefesh hayah, ou seja, o homem foi feito um ser total, né? O homem foi feito, né, uma alma viva. Então, de acordo com a Bíblia, nós não temos uma alma, né? Deus não soprou uma alma dentro de nós. Deus soprou o fôlego da vida. Então, de acordo com a Bíblia, o homem, nós, os seres humanos, ele nem é uma tricotomia, nem é uma dicotomia, mas ele é o quê? Ele é uma totalidade, né? Ele é uma totalidade. Ele é feito, ele é algo uno. É unista, nós somos unista, nós somos um ser, né? Deus formou nós do pó da terra
e ele soprou nas narinas o fôlego da vida e o homem se tornou, né? Se tornou uma alma vivente, ou um ser total, né? Como diz lá no hebraico, né? Feche raiá, um ser total, uma pessoa completa. Então, nós não temos uma alma, nós somos uma alma e essa parte não pode ser separada. Uma não sobrevive separada da outra, né? Então, de acordo com esse conceito da Bíblia, é impossível que nós temos uma alma que sobreviva à morte do corpo. Se nós não temos uma alma que sobreviva à morte do corpo, se nós não temos algo imortal dentro de nós, né? Aí fica a pergunta, como é que a alma desse homem foi para o paraíso e o corpo ficou? Né? Como explicar, né? A gente tem que pensar aí. Então, para eu crer nisso, eu tenho que crer na imortalidade da alma, né? Eu tenho que crer que nós temos uma alma imortal. Eu tenho que crer que quando o corpo morre, existe uma alma que ela sobrevive à morte do corpo. Sem essa crença, é impossível nós determinar que o ladrão da cruz ele foi para o paraíso naquele dia, né? Então, esse é o primeiro conceito que a gente tem que considerar. O segundo conceito que a gente tem que considerar é para onde esteve Jesus entre sua morte e ressurreição. Então, já que na citação, Jesus fala assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E Jesus, após a morte, ele também foi para o paraíso. Né? Para onde ele foi? Né? Já que ele diz que o ladrão estaria com ele no paraíso, ele foi para o paraíso também, pastor Messias? Só que o que é que acontece? Sim. Antes eu quero dizer, né, deixar claro, né, primeiro, eu não acredito na imortalidade da alma. Eu não acredito, né? Eu acredito que a alma é mortal, né? Porque a alma é o ser humano na sua totalidade, né? Eu creio que a alma todos nós somos uma alma vivente. E o que é a morte? A morte é a separação desse sopro de Deus, né? Desse sopro da vida, né? É a separação. Assim como o sopro de Deus entrando, né, entrando em Adão, no homem, deu vida, quando ele sai, também, né, tira a vida, ele fica sem vida. E a palavra sopro, né, lá no original, o sopro vem de sopro mesmo, de vento, é o sopro de Deus, o vento de Deus, né? Então, o que é a morte? A morte é quando Deus retira esse sopro de vida. Tirou o sopro da vida, aí o que é que acontece? O homem morre. Verdade. O homem morre. Então, para nós que cremos na mortalidade da alma, e a Bíblia diz que a alma pode morrer, né? A alma pode morrer? Pode sim. Está escrito, né? Na Bíblia. Né? Parece que é Ezequiel, né? Capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18, versículo... Eu não estou lembrado do versículo agora, veio aqui na mente, mas se eu tiver um irmão aí que lembre, diga aí, né? Que diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Jesus, existe um versículo que lá em Mateus, capítulo 13 de Mateus, acho que é o versículo, lá para o versículo 28, Jesus diz assim, ó, é um versículo até usado pelos imortalistas. Não temam aqueles que matam o corpo e depois não pode fazer mais nada, não pode matar, né, a alma. Antes, só que o versículo, né, a segunda parte é assim: antes temei a Deus, temei aquele que tem poder
de matar tanto o corpo como a alma. E lá fala destruir, né? Tanto o corpo como destruir, né? Aniquilar a alma. Então, o próprio Jesus diz que a alma pode morrer. Por que pode morrer? Então, o que é que esse versículo está dizendo? Né? Os imortalistas dizem, está vendo como a alma sobrevive? Não tema aqueles que matam o corpo e depois não pode matar a alma. Né? O que é que Jesus estava dizendo? Jesus estava falando assim, não temam aqueles que têm poder de matar só o corpo, mas eles não têm poder de dar vida, de tirar a vida eterna. Ou seja, né, o ser humano ele pode matar uma pessoa, pode até matar, isso acontece direto, mas ele não pode matar essa pessoa para sempre. Um dia ele vai ressuscitar. Né? Mesmo que um cristão se tire a vida dele, como muitos cristãos foram tirados das suas vidas, mas eles um dia irão ressuscitar, né? E ressuscitarem para a vida eterna. O que Jesus estava dizendo é isso. Agora, temei aquele que tem autoridade de matar e depois deixar lá, né? Tanto de matar como condenar eternamente. Então a alma, ela pode morrer. Por que a alma pode morrer? Porque a alma, né? A alma não é um ser imortal. A alma é um ser mortal, que somos todos nós, né? Glória a Deus. Aí Diácono Gildo, outra coisa interessante. Onde esteve Jesus entre sua morte e ressurreição? Existe um texto muito interessante que é 1 Pedro, capítulo de número 3, do versículo 18 ao versículo 20, onde diz que Jesus, ele, né, durante a sua morte, quando ele morreu, no dia que ele estava morto, ele foi ao inferno. Existem várias doutrinas, né, que diz que ele foi ao inferno, né, que ele foi aos lugares esmo, que lá pregou aos espíritos em prisões, né, que pregou para os mortos, para as almas lá, né? Eu já vi muitas pessoas dizendo isso. Há alguma coisa de verdade sobre isso, pastor? Assim, esse argumento, ele é um pouco meu. Ele é um pouco fraco, porque isso contradiz a Bíblia, né? Por que contradiz a Bíblia? Porque Jesus foi pregar para esses espíritos em prisão. Aí a pergunta é, pregar o quê? Pregar salvação, arrependimento para eles, para ser salvo, ou pregar condenação? O que Jesus foi pregar para ele? Porque as duas coisas são sem significado. É complicado, né? Pregar... né? Por quê? Porque... pregar salvação para quem já morreu? Isso contradizia o próprio Jesus, contradiz a própria Bíblia. Por que contradiz a Bíblia? Porque Hebreus capítulo 9, versículo 27, está escrito assim: aos homens foi ordenado morrerem uma única vez, vindo depois disso o juízo. Então, se Jesus foi pregar para quem já estava morto, para ter uma segunda oportunidade, isso está contradizendo o que está escrito. Porque a Bíblia diz que após a morte, segue seu juízo. Ou morre salvo, ou condenado. Né? Se Jesus foi pregar esses espíritos que estavam condenados, condenação para eles, também ia ser sem significado, porque eles já tinham morrido, então a morte já tinha determinado o seu destino. Então, pregar condenação para quem já está determinado a ser condenado, né? Não tem muita lógica. Não tem muita lógica, né? Qual é a lógica disso? Então, esse texto de 1 Pedro 3, 18 a 20... né? É uma coisa que a gente não faz parte do assunto, a gente está citando para argumentar, que pode até ser falado. A gente tem que ver isso direitinho, né? Saber o que é que o texto está dizendo, ir atrás dos seus contextos, ir atrás para ver o que é que esse texto está dizendo para você, porque ele não pode contradizer o texto né? Esse texto não pode contradizer a Bíblia, né? E a Bíblia diz que depois da morte segue-se ao
juízo. Então não tinha por que Jesus ir pregar, né? Nem para eles terem uma segunda chance e nem para determinar um juízo. Até porque o juízo no dia final, está escrito lá em Judas, né? Que os anjos caídos, né? Eles, né, foram reservados para o dia do julgamento, do juízo. Então não tem um porquê, né? Eu não vejo um porquê Jesus ter ido pregar para ele lá. Esse texto ele tem que ser bem esclarecido e ver. Diácono Márcio disse que foi Ezequiel 20, pastor Messias. Ezequiel capítulo 20, sobre o assunto lá que a gente estava falando. Ezequiel capítulo 18 e 20. 18 e 20. Obrigado. Isso. Márcio. E ele faz um comentário, ele diz: se isso fosse verdade, então Lázaro era para Jesus ter deixado ele lá, pois com certeza Jesus sabia que Lázaro estava num bom lugar. E era só Jesus confortar e conscientizar, né, as irmãs e os amigos de Lázaro, né, já que ele estava num bom lugar, né, pastor Messias? Então, para que ressuscitar, não é isso? É bom comentário, viu, irmão Márcio, diácono Márcio? Deus abençoe a sua vida. Antes da gente voltar para a segunda, você continuar, eu quero mandar um abraço ao nosso querido Alex Nascimento, aqui conectado com a gente, o nosso querido pastor Francis José, ali da IAP de Itapipoca. Ajude aí a gente a fazer esse podcast, faça seus comentários, nos ajude, né, pastor Messias? Colabore aí com seus comentários. Vilma Lucena também está conectada. Deus abençoe a sua vida, meus amados irmãos. Então, pastor Messias, prosseguindo aí com o nosso bate-papo sobre o tema, né? Hoje mesmo estarás comigo. Continua aí, mas deixa eu te fazer uma pergunta, pastor. Ou vai concluir aí? Conclui. Só concluir. Isso. Então, onde foi que Jesus esteve durante esses 3 dias? É isso que eu ia perguntar. Existe um texto na Bíblia muito interessante, né, que é Mateus, capítulo 12, versículo 40. O que é que está escrito lá no versículo 40 do capítulo 12? Olha só o que é que Jesus diz assim: pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Né? Isso é muito interessante, esse texto, porque esse texto está determinando aonde foi, né, pelo próprio Jesus, onde ele estaria durante o período que ele estava morto, né? Entre a sua morte e a sua ressurreição. Onde é que ele esteve? No seio da terra. E só que ele faz uma comparação com o profeta Jonas. Ele diz: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no seio da terra. O assim que determina o lugar onde Jesus estava, também determina a totalidade do ser. Eu te pergunto, quando Jonas estava 3 dias, quando Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, ele ficou na sua totalidade ou o peixe só engoliu a alma dele? Né? Então Jonas, no ventre do peixe, ele estava na sua totalidade. Completo, né? O completo corpo, né? O corpo dele, né? Funcionando, né? Ele, né, tava lá completo, com a alma, espírito, tudo lá completinho, né? Então, se uma coisa determina a outra, né? Então Jesus diz: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, eu estarei 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, esse texto, ele está dizendo que Jesus passou 3 dias, porque a Bíblia diz que Jesus morreu de verdade. A morte de Jesus não foi uma morte simbólica. Jesus não foi, né? Não foi uma morte faz de conta. Jesus não era um farsante para ter feito de conta. A morte dele foi uma morte vicária, uma morte de verdade. Ele morreu de verdade. Por isso que ele diz, ele teve 3 dias e 3 noites no seio da terra, né? E ele faz uma comparação com Jonas. E Jonas teve no ventre do peixe na sua totalidade.
ele não estava em parte, não teve algo separado dele. Assim também Jesus não teve algo separado, né, na sua morte, para que ele, né, então ele morreu de verdade, né, e ele ficou no seio da terra. Então eu particularmente tenho muita dificuldade de acreditar que Jesus esteve nesse paraíso, né? Nesse paraíso, como se acredita, nesse paraíso intermediário entre a morte e a ressurreição. Eu acredito que Jesus nunca esteve lá nesse paraíso intermediário, né? Quando ele ressuscitou, né, que ele subiu ao céu, ele subiu direto para o céu, né? Ele não precisou desse paraíso, desse lugar intermediário, né? Para ele ficar entre a morte e a ressurreição. Quando ele ressuscitou, ele foi direto para o céu. Então eu tenho muita dificuldade de acreditar nesse lugar, sabe? Eu tenho uma dificuldade tremenda de acreditar, né, nesse conceito de paraíso, nesse lugar intermediário, né? Então é exatamente isso que a Bíblia diz. E até se os irmãos leres também em casa, né? Você que, né, tem a sua Bíblia, lê Efésios 4, o versículo 9 e o versículo 10, também ainda vai esclarecer mais um pouquinho, vai dar uma noção. Então, anula totalmente esse versículo, difícil, né? quando ele cita sobre Jonas, ele anula totalmente essa ideia de que quando ele morreu, ele foi pregar, foi no inferno, foi pregar para as almas, para os espíritos. Anula, né, pastor Messias? Eu acho que tem que se estudar com mais cuidado, né? Tem que ver o que é que o texto está dizendo realmente, né? Como é que foi que aconteceu isso, né? Eu acho assim que se precisa ter algo mais profundo, precisa cavar mais, assim, e também não pode associar isso e eu pegar esse versículo para eu determinar que o ladrão da cruz foi no paraíso exatamente por isso. É porque é aquilo que tudo volta para esse princípio de imortalidade da alma, né? É muito doutrinário isso. Quem está conectado aqui com a gente é o nosso querido pastor Cordeiro. Pastor Cordeiro, um abraço, pastor Cordeiro. Pastor Cordeiro. Comenta pode aí, mandar pastor. O seu comentário aí, né? Nos ajudar. Pastor Cordeiro é bom também, rapaz. Sempre que eu encontro ele, a gente conversa bastante. Mas faz tempo que eu não encontro esse homem na rua. Não sei por onde é que ele está, viu? Então, pastor Cordeiro, a gente está falando sobre o tema hoje mesmo estarás comigo, né? Esse é o tema que a gente está falando hoje nesse podcast, uma ferramenta nova que a gente está falando do amor de Deus, falando sobre esse assunto hoje. Pastor Messias, Jesus não foi para esse céu intermediário, você acredita que não? Eu não acredito muito. Na verdade, eu tenho dificuldade, né, de crer nessa tese, de crer, né, de crer nesse paraíso como lugar intermediário, né, nesse paraíso como lugar intermediário. Eu acho que o paraíso bíblico, né, é um sinônimo do próprio céu, né? Quando Jesus disse a ele, estarás comigo no paraíso, Jesus estava se referindo não a um lugar intermediário onde... Esse hoje mesmo, né? Qual o significado, pastor? Como que o senhor entende? Esse hoje mesmo estarás comigo. Qual é o hoje? Existe assim, por exemplo, se o texto, o versículo, esse texto, na verdade, é um texto, ele é muito um texto assim, ele é dúbio, né? Por quê? Por os textos, a língua que foi escrita é uma língua dúbia, é uma língua morta, né? O grego era o grego, esse texto foi escrito no grego Kaione e é uma língua dúbia, morta, ou seja, o que é isso? Não tinha pontuação, não tem pontuação, não tem vírgula, não tem pinto, não tem ponto, né? Então, a pontuação desse texto é só anos depois, muitos anos depois, que ela foi colocada, né? Ela foi colocada, mas no texto original não tem, né? Na verdade, no texto original nem a palavra que tem.
em verdade te digo hoje que estarás comigo. O que não existe no original, né? Esse que também não existe. A pontuação também, ela não existe, não tem pontuação, né, no original, né? Então, o que é que acontece? Existe uma influência, né, um conceito, né, muito dogmático, né, que influenciou tudo isso, né? E quando foi botada a pontuação, ela obedeceu uma ordem muito dogmática, muito doutrinária, né? Foi botada muito de acordo com o que se crê, né? Mas no texto original não tem. Tanto é, Diácono Gildo, que algumas Bíblias, né? Algumas Bíblias, ela não diz do jeito que se lê, por exemplo, nessas Bíblias, nessas traduções que nós temos, né? Se você me pegar a tradução ARA, né? A Almeida Revista e Atualizada, né? A ARA, lá no texto ela já muda. A Bíblia, a King James também, a mais antiga, também muda. E aproximadamente 99,5% dos manuscritos gregos é totalmente diferente do que está na nossa tradução. Então, como é que o texto está escrito no original? O texto escrito no original está escrito assim, mais ou menos assim. Em verdade, te digo hoje. Ponto. Né? Vem, vírgula. Estarás comigo no paraíso. Não é? Em verdade, te digo, né? Hoje te digo. Comigo. Hoje estarás comigo no paraíso. A pontuação, né? O texto no original é em verdade, te digo hoje. Ponto. Estarás comigo no paraíso. Só que se você voltar para o versículo 2, é muito interessante também. Por quê? Porque no versículo 2 está escrito assim, né? Se nós lermos na nossa tradução, é o 43, né? Do 23, né? Diz assim, e disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Nessa minha tradução aqui, que essa tradução aqui, deixa eu ver qual é ela, Almeida Corrigida e Fiel, você vê que o versículo todinho não tem nem um ponto e nem uma vírgula. Tudo junto. Né? É escrito direto, ó. E disse Jesus, né? Aí, ó, para tu ver, aí tem os dois pontinhos, né? Aí, ó. Aí o resto não tem, ó. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aí que tem o ponto. Só que se você voltar pro versículo 42, diz assim: e disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando, olha só a minha tradução, quando vieres em teu reino. Então, a King James, várias Bíblias, né, como essa minha aqui, essa tradução aqui minha, não diz quando entrares no teu reino. E esse é o versículo no texto original. Então, aquele ladrão, ele não diz para Jesus, Jesus, tu lembra de mim quando tu entrares no teu reino? Mas, Jesus, lembra-te de mim quando tu vieres, né? Quando vieres, buscar todos os salvos. Esse foi o pedido dele, né? Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ou seja, quando Jesus voltar para buscar todos os salvos, aí ele diz, lembra-te de mim. Então, você pode pegar na minha Bíblia, né? Como é que está escrito. Quando vieres. Você vê que em muitas Bíblias está escrito quando entrares em teu reino, né? Mas o texto original não diz quando entrares, diz quando vieres. Então, isso já anula toda a possibilidade, já muda todo o conceito, né? É verdade. Né? Já muda todo o conceito daquele homem ter ido para o paraíso naquele dia. Pronto. Pastor Micelo, a gente estava conversando ontem, a gente levantou essa tese da possibilidade de aquele ladrão não ter morrido na mesma hora que Jesus, no mesmo... A gente estava falando sobre isso. Essa possibilidade, Pastor Micelo, do ladrão não ter morrido. É uma possibilidade, né? Porque né, a Bíblia também não diz que ele morreu, né? Deixa eu ver aqui. Né? Então existe essa possibilidade. De não ter sido na mesma ele hora. Não ter morrido, né, naquele dia. Acho que é o versículo 20. João, tem o versículo de João. Tem um texto lá em João que diz que
naquele dia, naquela tarde, naquela noite, né? Como estava perto do sábado, o que é que acontece? Para que as pessoas para que não ficasse para o sábado, que era considerado grande, foi dado ordem ao soldado para que quebrassem as pernas deles, né? Aí o que é que acontece? E aí o texto lá de João diz que vieram, quebraram as pernas do primeiro, do segundo. Quando chegaram, né, em Jesus, viram que ele já estava morto, né? Então não lhe quebraram as pernas, né? Porque Jesus já estava morto. E até para cumprir, o texto lá diz assim, para se cumprir a profecia que diz que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Aí o que acontece? O texto não determina se eles morreram ou se eles não morreram. Mas é onde é que a gente se apega? Os fatos históricos. Né? Se você voltar para os fatos históricos, a história diz que muitas pessoas que eram crucificadas, às vezes levavam até dias agonizando na cruz. Não era algo que morria assim, né? E Jesus, a gente vê que Jesus ele morreu porque ele entregou o Espírito. Mesmo porque era uma morte lenta, né, pastor? Era uma morte lenta. Né? Então, Jesus ele morreu naquele dia, porque Jesus ele entregou a si mesmo. Era o dia, ele morreu, porque ele quis morrer. Né? Ele até anterior a tudo isso, ele disse assim, você não sabe que, né, eu vou dar minha vida voluntariamente? Eu vou dar porque eu tenho autoridade para dar e autoridade para requerer de volta, né? Mas historicamente diz que existia pessoas que até morriam rápido, né? Isso dependia muito de cada pessoa, mas acontecia de pessoas ficar até dias agonizando naquela cruz, né? Então a Bíblia não diz que eles não morreram, mas a Bíblia também que eles morreram, né? Mas a Bíblia também diz que eles não morreram, não diz que eles morreram não. Traz esse relato, né? Que a Bíblia só diz que quebraram as pernas deles. Mas quando chegaram até Jesus, não quebraram por quê? Porque eles já estavam mortos. Então eles estavam vivos, né? Vivos ainda. Então existe uma possibilidade. E não é um questionamento que eu estou levantando assim exclusivo, não. Se você for pegar nas redes sociais aí, puxar isso aí, botar isso aí, você vai ver que existe pessoas aí famosas, pessoas de alto conhecimento que defendem, né, essa possibilidade daqueles ladrões não ter morrido exatamente naquele horário, naquele dia, até depois daquilo. Então já vai mudando muito o conceito daquele ladrão ter ido para o paraíso naquele dia, né? Então tudo isso vai anulando, né? Uma coisa vai anulando a outra. É verdade, mas na verdade aqui esse paraíso literal não existe. Eu tenho dificuldade de crer nele, né? Então a gente vai ver que se você pegar isso, a gente vai ver que o que acontece, a gramática, se for estudar a gramática grega, porque né, a gente sabendo que o que é uma gramática, né? Se a gente vê a gramática, por que existe a gramática? A gramática ela normatiza, né, a fala. A gramática ela serve para normatizar a nossa fala, né? O verbo, antiverbo, essas coisas assim, né? Por exemplo, se eu falar assim, você, né? Você deu para mim. Você me deu algo para mim levar para a casa do Gildo. Você me deu algo para mim levar para a casa do Gildo. Aí o que acontece? Aí a gramática vai normatizar isso e dizer para mim não. Para eu levar. Né? Então é isso que a gramática vai normatizar. Só que na língua morta, no grego, era diferente. Por quê? Porque como não tinha pontuação, era escrito sem ponto, sem vírgula, então era o contrário, né? Era o verbo, né? O antiverbo que normatizava a gramática, né? E ainda existia uma regra. Na verdade,
é uma coisa difícil de falar, porque eu não estudei, né, sobre isso, mas é só alguns conhecimentos assim que a gente tem. O que acontece, se você for ver, existe até uma coisa muito interessante que eu acho que eu posso até falar aqui, Pode? né, que é a tese de doutorado de teologia do Rodrigo Silva, né? Pastor Rodrigo Silva, da Igreja Adventista, né? A tese dele tá até no Google. Se você, quem quiser puxar, pode puxar. Só botar a tese dele. E por incrível que pareça, Gil, a tese dele, quando ele fez doutorado em teologia, ele fez pela Igreja, a Universidade Católica de São Paulo. E quando ele, né, foi fazer a tese de doutorado, ele fez exatamente a tese em Lucas capítulo 23, versículo 43, defendendo exatamente, né, essa história de paraíso. Quando ele fez, que ele foi, né, que ele fez a tese todinha, que ele mostrou, a Universidade de São Paulo, católica, rejeitou a tese dele. Né? Exatamente por quê? Porque eles crerem que né, na imortalidade da alma, né? Como a tese eliminava toda essa possibilidade, eles rejeitaram a tese. Aí pediram para ele mudar para uma outra tese. Só que o que acontece? Ele falou que não mudaria. E ele foi, fez todo um estudo, aí foi estudar para aperfeiçoar a tese dele. E quando aperfeiçoou, essa tese foi levada para ser julgada lá na Arquidiocese em Roma. E ele levou 5 anos por causa disso. Só para fazer essa tese do doutorado de teologia, né? Aí quando foi lá para Roma, né? Para ser analisado pelo clero mesmo, lá em Roma, né? Aí quando eles analisaram lá, por incrível que pareça, aí eles não tiveram o que fazer. Então a tese foi aceita. E qual foi a tese do Rodrigo Silva? Exatamente, se você quiser entender direitinho o que eu estou falando, porque eu não vou conseguir explicar, né, essa história da gramática, da normatização da gramática, de tudo, você vai ver que é exatamente isso que ele defendeu. Ou seja, gramaticalmente, era impossível Jesus ter dito: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque existe uma regra no grego, né, que quando, né, um verbo está entre 2 antiverbos, o que determina a normatização é o verbo anterior, é o antiverbo anterior, né? E não o posterior. Então Jesus não tinha como dizer assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, baseado nesse estudo, a tese dele foi aceita até hoje, está aí para quem quiser puxar a tese. Foi eliminada. Então, né, ele conseguiu provar que o ladrão da cruz não esteve no paraíso, né? Que Jesus não falou isso, né? E que na nossa Bíblia está escrito por uma questão muito dogmática e doutrinária, né? A vírgula foi colocada para determinar, né, que a alma, né, do ladrão da cruz estava no paraíso, mais por uma questão de crença, de acreditar na imortalidade da alma, e não por uma questão, né, por uma questão assim da Bíblia, da palavra, por uma questão, né, só da língua. Então é muito mais voltada para isso. É que, né, aquilo que eu falei, se crê na imortalidade da alma. Por isso que eu digo, é um assunto muito simples, né? Se Jesus, se ele foi ou não foi, para assim, eu poderia dizer, se o ladrão teve ou não teve nesse lugar paraíso, qual a importância? Né? Então, nesse sentido, não tem importância. Mas quando eu parto para o sentido real, que é determinar uma doutrina, aí sim, aí tem importância. Tem um comentário da irmã Raquel de Vils. Um abraço, minha irmã. Irmã Raquel, lá da IAP de Jucimeire, lá no Mato Grosso. Ela diz assim: estarás está no futuro. Essa frase, essa palavra estarás, né? Na língua portuguesa é futuro, né? Futuro, né? Então isso vai também a vinda de Jesus, a ressurreição, ele vai estar, né? Quando ele diz estarás,
Estarás. Uma base, né? Né? E é outra coisa, até a gente conversando ontem, né? É uma coisa assim, né? Eu vejo também uma possibilidade, um argumento, né, que os irmãos podem comentar. Vamos eliminar, Diácono, tudo aquilo que a gente falou hoje. Sim. Agora, vamos eliminar toda essa coisa aí. Vamos acreditar, colocar a possibilidade que Jesus disse para o ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Vamos acreditar. Pronto, direitinho. Jesus disse: sim, hoje você estarás comigo no paraíso. Nem mesmo assim existe possibilidade dele ter ido para o paraíso naquele dia. Nem Jesus tendo falado isso, existe a possibilidade dele ter uma alma que sobreviveu à morte do corpo e que foi para o paraíso. E que, se ele foi, ele está lá até hoje. Porque ele não ressuscitou ainda. Né? Então a alma do ladrão da cruz continua lá no paraíso. Com certeza já conversou com a alma da Terezinha, minha prima. É verdade. Né? Estão lá, com certeza estão lá conversando, né? Né? E de acordo com essa crença, talvez ele esteja até, né, um falando pro outro, ó, eles estão certos ou estão errados, né? Porque talvez ele esteja até sabendo do que nós estamos falando aqui, né? Mas levando essa tese de consideração de que eles estão no paraíso, não anula a vinda de Jesus, a ressurreição? Tudo isso anula, né? É exatamente isso. Ó, vamos acreditar nessa possibilidade. Nem mesmo assim, eu acredito que isso seria possível. Por quê? Porque se Jesus tivesse dito assim: hoje estarás comigo no paraíso. Sim. A pergunta é: o que é o hoje para Jesus? O hoje para Jesus determina dias literais ou determina tempo? Né? Por quê? Porque tem um versículo na Bíblia que também está escrito assim, ó: se hoje ouvires a minha voz. Ou seja, esse texto foi escrito há aproximadamente quase 2000 anos atrás. Se esse texto fosse um texto que determina dias literais, então ele não tem mais importância para nós. Né? Porque tinha sido para aquela época. Se hoje ouvires a minha voz. Então, esse hoje não determina um dia literais, mas determina o tempo. Qualquer tempo é o tempo de se ouvir a voz de Deus. Se hoje ouvires a minha voz. E até porque, filosoficamente, não existe o ontem. Tudo é hoje. Tudo é hoje, né, pastor? Filosoficamente, não existe ontem. O ontem não existe na filosofia. Né? Nem o amanhã. O amanhã existe? Né? Tudo é hoje. Tudo é hoje, né? Por exemplo, ontem eu não disse que vinha para cá hoje, só que quando eu vim, já é hoje. Se eu disser amanhã eu vou fazer isso, só que quando eu fizer, já é o hoje. É verdade. Né? Então, Jesus é Deus. Sim. Né? Jesus não é Deus? Sim, certeza. Né? Ele não poderia garantir a salvação de uma pessoa se ele não fosse Deus. Só Deus pode salvar. Né? Então Jesus é Deus. Aí eu te pergunto, como Deus, ele está preso ao tempo? De jeito nenhum. Né? Como Deus não existe nem passado e nem futuro. Deus sempre é o presente. O hoje. O hoje. Jesus volta hoje. Jesus volta hoje. Qualquer tempo que ele voltar, ele vai voltar o hoje. Né? Então, olha só onde é que a gente vai parar. Então, mesmo que nós, né, acreditassem que Jesus tinha falado: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, o hoje não determinava aquele dia, nem aquele, né? Não determinava aquele dia. Né? A gente está no hoje. O hoje de Jesus estava determinando o tempo que ele voltar. Ou seja, qualquer dia que ele voltar, se ele voltar ainda daqui a 1000 anos, 2000 anos, ele vai voltar hoje. É verdade. Né? Então, como Deus, ele pode dizer, né? Hoje estarás comigo no paraíso. Né? Verdade. Estarás comigo no céu. Né? Por quê? Porque quando ele voltar, ele nem vai voltar,
né? Ele não volta nem voltou ontem, nem vai voltar amanhã, ele vai voltar hoje. Então, é isso aí mesmo. A irmã Raquel, ela cita lá aquele que a gente até comentou, ela diz: te digo hoje, vírgula, né? Aí estarás comigo, né? Mesma frase. Quem está conectado com a gente aqui, Pastor Messias, é um dos maiores baixistas aqui do estado do Ceará, no segmento evangélico, nosso querido irmão Julierme Nobre. O Julierme também tem umas teses boas, Pastor Messias, né? Deixa eu comentar aqui. Julierme, a gente está falando sobre... o tema é: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né, Pastor Messias? O Julierme é bom de Bíblia, né? Ele tem umas teses boas. Comenta aí, meu irmão, nos ajuda aí a concluir aqui esse podcast, meu irmão. O tema é: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nós não cremos muito, né, Pastor Messias, que essa tese... então, é aquilo que eu digo, essa tese, ela... Tem várias situações... Se eu crer nela, eu vou ter que crer na imortalidade da alma. E a gente não crê, né? E a Bíblia diz que a alma, ela é mortal. Nós não cremos na imortalidade da alma. Isto é, a gente não crê que nós temos uma alma que sobreviva à morte do corpo, né? Isso é difícil de você acreditar, até porque a Bíblia não, né, diz que a alma é mortal. Primeiro, a gente levando em consideração a criação do ser humano, né? A Bíblia diz que nós somos um ser total, né? Um ser uno, né? Um ser uno, formado do pó da terra. E a Bíblia diz que quando a gente morrer, a gente vai voltar à mesma coisa, né? Eclesiastes, parece que é Eclesiastes, capítulo 2, versículo 7, ou capítulo 3, versículo 7, Gil? Deixa eu ver aqui. Ver se eu encontro Eclesiastes na minha Bíblia. Veja aí para nós. Louvado seja Deus. Vocês que estão conectados com a gente, estão nos assistindo, a gente está falando hoje sobre... o tema é: hoje mesmo estarás comigo. Esse é o tema que a gente está falando, esse bate-papo, aqui nessa tarde de sábado, né? É 12, capítulo 12, versículo 7. Agora a mente veio. 12, 7. Olha o que diz assim, ó. 12, 7 de Eclesiastes. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Né? Ou seja, e o pó volte à terra como era. O que é que Gênesis 2, 7 diz? E formou Deus o homem do pó da terra. Então, quando o ser humano morre, ele volta para onde? O pó, ele vira pó, ele volta ao seu princípio. Né? Mas aí a pergunta é: mas e o espírito? Né? Que diz: e o espírito volte a Deus que o deu. Mas eu te pergunto, qual é esse espírito que volta para Deus que o deu? Qual é o espírito? O espírito que soprou lá no início, né? A Bíblia diz que Deus soprou nas narinas de Adão o espírito de vida. O fôlego da vida. O fôlego da vida. E ele se tornou uma alma vivente. Ele passou a ser um ser vivente, né? Como diz no texto original, no hebraico, né? Fesh Hayah, ser vivente. Um ser vivente, né? Então, o que acontece? Esse espírito, ele voltou para Deus, mas esse espírito não é algo, não é um ser, uma alma imortal, né? Que seja consciente, né? Que tenha consciência, que saiba, que esteja consciente. Esse espírito que volta para Deus é simplesmente o fôlego da vida que Deus deu, né? Você vê que uma coisa não está se encaixando com a outra, né? Isso. Né? Se você voltar, tudo está aqui lá no princípio, né? Deus fez o homem do pó da terra e ao morrer ele volta a ser pó novamente. Ele só tinha vida porque ele tinha o sopro da vida, né? Da vida. Deus tirou esse sopro, ele morreu. Esse sopro da vida voltou para onde? Para Deus. Para Deus. Ele não foi para um paraíso. Por que ele foi para ele? Voltou para Deus. E por que ele voltou para Deus? Né? Voltou para Deus. Voltou para Deus porque só Deus pode ressuscitar uma pessoa. Só Deus pode trazer uma pessoa de volta à vida. Ou seja, o voltar para Deus aqui
está determinando o domínio de Deus, né? Por exemplo, nós costumamos dizer que estamos com Deus. Deus está comigo. Ou eu estou com Deus, mas você está lá no céu? Você está lá no... Você está lá no, né, no trono, lá junto com Ele? Não. Não está. Por que eu estou com Deus? Porque Deus está em todo lugar, né? lugar. É porque há muitas teses, há muito segmento que crê no mais literal, né? Crê que... Até essa semana faleceu um camarada bem conhecido aqui na cidade. Eu vi um amigo dele pedindo para os irmãos, o pessoal orar, né, por ele, que ele estava num bom lugar. Mas que bom lugar é esse, pastor Messias? É nesse... É o terceiro, segundo céu, ou é no pó da terra mesmo? O pó da terra é um bom lugar, pastor? Jó disse que era, né? Jó disse que é um bom lugar, que é um lugar de descanso, né? É um lugar de Você descanso, não está né? sentindo, né? A Bíblia diz que lá cessa todo o sofrimento. Cessa... Aí eu pergunto, né? Cessa todo o sofrimento, toda a dor, né? Tudo... Né? Jó, quando ele estava no auge do seu sofrimento, ele até pediu, né? Pediu a morte. Pediu, né? Para descansar daquilo lá, né? Então, só que esse bom lugar que essas pessoas falam aí, ele... Né, o bom lugar aí, a intenção não é lá o céu, né? Aquela coisa toda, né? Também, Gênesis 3,19, vamos ver o que é que diz aqui, Gênesis 3,19. Diz assim, ó. 3, versículo 19. Gênesis, eu estou em Êxodo aqui, peraí. Na verdade, versículo 19. Esse assunto a gente não quer mexer com a fé de ninguém. A gente está falando o que a Bíblia diz, né, pastor Messias? No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, né, o que a Bíblia diz é que nós somos uma alma vivente, um ser vivo, um ser vivente, né? Só que esse ser vivente, Deus tira o sopro da vida, e tirando o sopro da vida, esse ser vivente ele volta ao seu princípio primitivo, que é o pó da terra. Ele volta a ser pó, ele vai para a terra de onde ele foi tirado, né? E o espírito, esse fôlego de vida, ele volta para Deus. O que acontece? Só que, né, na vinda de Cristo, o que vai acontecer? Deus vai fazer com que todos os que morreram em Cristo sejam ressuscitados. Então, o que é a ressurreição? A ressurreição é exatamente isso, né? É Deus, né, trazendo a vida todos aqueles que estavam no pó da terra. Porque Ele não fez o homem do pó da terra? Ele não fez o ser humano do pó da terra? Então é de lá que ele vai tirar, né? A Bíblia diz, né, que os túmulos, as sepulturas, elas vão se abrirem, né, ao ouvirem, né, ao som da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão, né? Então o homem, ao morrer o homem, ele não vai para um lugar intermediário, né, para esperar a ressurreição, até porque isso anula a ressurreição, né? Como essa crença leva a acreditar na imortalidade da alma, o céu intermediário, né? Então não tem como eu crer na imortalidade da alma e crer na ressurreição. É incompatível, né? Ou eu creio que a alma é imortal, ou eu creio na ressurreição, né? Até porque Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, deixa eu ver aqui, aqui. Então, já vou ver aqui um comentário do pastor Cordeiro, viu? Já a gente... Só aqui fala, não, pode ficar à vontade. Enquanto você procura aí, eu vou mandar um abraço aqui para nossa querida irmã Luzia Alencar, que está conectada conosco. Ana Lúcia Silva, em nome de Jesus, está conectado com a gente nessa tarde abençoada, no nome de Jesus. E o nosso querido pastor Cordeiro faz uma citação aqui. Já a gente vai estar comentando aqui com o pastor Messias. Capítulo 15
de 1 Coríntios que fala que se Cristo não ressuscitou, se não há ressurreição, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, né? E os que morreram em Cristo estarão perdidos, né? Mas aí a pergunta é: como que os que morreram em Cristo estarão perdidos se não há ressurreição, se as almas imortais já estão eternamente viva, imortal, lá no paraíso? Aí eu te pergunto, isso anula a ressurreição e a vinda de Cristo, né? Que haja ressurreição, que não haja, que Jesus volte, que Jesus não volte, as almas continuam salva e imortal. Então ela não precisa de ressurreição e nem de vinda de Jesus, porque elas já são imortal, não já estão lá. É isso mesmo. Deixa eu ler um comentário aqui do pastor Cordeiro, ver se o senhor concorda com ele, pastor Messias. Ele diz que lá na King John, né, em Lucas 23, no capítulo 42, Jesus lhe assegurou, né, com toda a certeza de garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Na Septuaginta, a tradução de GR do AT, né? Ele diz assim: a palavra paraíso significa um jardim imenso e perfeito. Está lá em Gênesis 2, 8 a 10. E aí, pastor Messias? Mas não é o paraíso intermediário, né? Esse paraíso, né, que a Bíblia faz referência, não é um lugar intermediário, aonde as almas ficam esperando, né, a vinda de Cristo para ser ressuscitada, né? Quanto a King James falar isso aí, a gente tem que ver qual é a tradução da King James, né? Porque as novas traduções vai falar, mas existe a King James, aquela que é, né, conservadora, lá tá escrito assim, né? Em verdade te digo. Aí tem 2 pontinhos, em verdade te digo hoje. Aí tem os 2 pontinhos, estarás comigo no paraíso. Então a gente tem que ver as traduções. A outra coisa, o que acontece? Você tem que partir do princípio, da língua original e partir... Pode continuar. E partir do princípio da imortalidade ou da mortalidade da alma, né? E também voltar para o versículo 2, né? Versículo 2, né? Lá, como eu li na minha própria Bíblia, tá? Né? A não ser que esteja errado na minha Bíblia, né? Jesus não disse, né? O ladrão não disse quando entrares, e sim quando vieres, né? Por quê? Então a gente tem que partir desse princípio. É como eu digo, se eu acreditar que o ladrão da cruz foi para o paraíso naquele dia, eu vou acreditar na imortalidade da alma. Porque como é que ele foi? Se foi a alma. E se a alma foi, é porque ela é imortal, porque ela sobreviveu à morte do corpo dele. É verdade. Como é que eu vou acreditar nisso? Né? Como é que eu vou acreditar sem eu acreditar na imortalidade? Então esse jardim imenso não é o jardim... Esse jardim imenso não é um lugar intermediário. O jardim imenso que Gênesis fala aí, não é esse lugar intermediário que tem lá um monte de alma esperando esse paraíso, né? Então, o que eu estou falando é que esse paraíso... Não é o paraíso que Jesus falou. Aonde se acredita que as almas estão esperando a ressurreição dos seus corpos, ele não existe na Bíblia. Né? Ele corrige aqui, ó. Ele cita mais um versículo. Mais um versículo não, ele faz um comentário. Ele diz assim: a promessa não é de ir para o céu, e sim a garantia de salvação.
Essa promessa aqui, quando ele fala hoje mesmo estarás comigo, pronto, chegou onde nós queremos chegar, né, pastor Messias? Né? Esse comentário que ele fala assim, ó, a promessa não é de ir para o céu, e sim a garantia de salvação. Exatamente. Isso mesmo, pastor Cordeiro. Essa é a verdade. O paraíso não é no céu, é na terra. É na terra, pastor Messias, o paraíso? Eu acho assim que paraíso não pode determinar um lugar, mas o paraíso ele determina muito mais, uma consequência de paz, de felicidade, né, do que de lugar tranquilo. Ou seja, alguém pode estar dentro de um palácio onde ele tenha tudo, e esse lugar pode ser um inferno, pode ser um tormento, né? E alguém pode estar dentro de uma casinha de um cômodo simples e dizer assim, minha casinha é um cômodo, mas é um paraíso. Então, paraíso, né, determina o quê? Né? Qualquer lugar pode ser um paraíso e qualquer lugar pode ser um inferno e tormento também, né? É verdade. Né? Dependendo da situação, né? Dependendo do... Mas então, esse jardim, deixa eu ver se tem mais comentário aqui. Tem da irmã Raquel Divisa. Jesus garantiu pro ladrão que na ressurreição do justo ele iria ser salvo. É mais ou menos isso, pastor Messias? Exatamente. É o ponto-chave. E aí, a Bíblia mesmo diz que toda a recompensa dos salvos não é a imortalidade da alma, mas é a ressurreição do corpo. Né? E a recompensa, né, tem até um versículo na Bíblia que diz assim, e tu serás recompensado na ressurreição dos justos. Né? Então essa ideia de... Tem uma ideia uma crença aí de que o espírito do bom vai pro céu. E o espírito daquele mal fica atormentando, jogando um para ser atropelado, soprando no ouvido do outro. Essa tese aí, pastor Messias, tem alguma veracidade bíblica? Tudo isso dá margem à doutrina da imortalidade, né, Gildo? Isso é possível se houver imortalidade da alma. Você morre e fica olhando ali o seu corpo na hora do velório. Tudo isso é possível se houver a imortalidade da alma. Se isso for verdade, então a alma ela é imortal. Então nós temos uma alma, nós não somos uma alma, nós temos uma alma. Mas biblicamente, tem algum respaldo, algum amparo que possa assegurar essa imortalidade? Não tem, porque a própria Bíblia diz aquilo que a gente falou. Se você pegar o princípio, Gênesis 2:7 é o princípio. Né? E formou Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Então o homem é um ser indivisível, né? Ou seja, ele é composto, né, da parte material, que é o corpo, pó, e da parte, né, imaterial, que é o sopro de Deus, o sopro da vida. Então essas duas coisas juntas formam uma alma ou um ser total. Né? Então não existe nenhuma possibilidade né, dessa outra crença, né? Então o homem, né, o ser humano, como já falei, ele não é nem uma tricotomia, nem uma dicotomia, né? Né? Porque existe a crença na tricotomia, né, que o homem é formado de corpo, alma e espírito, né? Já os dicotomistas, eles acreditam que não, o homem é formado, né, de duas coisas, de duas partes. Só que eles, para os dicotomistas, alma e espírito são sinônimos. Para os tricotomistas, não. Eles separam o corpo, separam a alma e separam o espírito. Eu não sei como é que eles explicam essas três partes do ser humano. Já
na dicotomia, não. Eles explicam que nós somos feitos de duas partes, né? O corpo, a parte material e a parte imaterial, que é a alma. Só que para os dicotomistas, essa parte imaterial, essa alma é imortal, que sobrevive à morte do corpo. Quando o corpo morre, ela sai do corpo, né? E, como você falou, se for crente salvo, vai para o paraíso, né? Se for tiver perdido, morreu perdido, vai, né? Vagar aí por aí, né? Não sei para onde, né? Já para a doutrina católica, muitos deles que nem morreram salvo, nem totalmente salvo, nem morreram totalmente perdido, vai para o purgatório. Purgatório, ainda tem esse, né? Só que o meu ponto de vista é esse. Tudo isso só é possível se nós tivermos uma alma imortal. Né? E se eu crer numa alma imortal, eu vou anular o princípio da criação de Deus, porque o princípio da criação diz que o ser humano não tem uma alma imortal. O princípio diz que o homem se tornou, passou a ser. Né? Até pode ter até uma brincadeirazinha, né? Sim. Quando Pedro prega lá no cenáculo, a Bíblia diz assim, quase 3.000 almas se uniram àquela igreja. Eu poderia até brincar e perguntar, e cadê os corpos? Né? Só as almas e os corpos. Não. Então, quando Pedro fala 3.000 almas, ele está falando 3.000 vidas, 3.000 pessoas.